Bom, pessoal. Então, agora darei-vos uma dica que todo programador precisa saber. Bem, rola aí um mito de que programador deve saber tudo. Isto é mentira, né? Programador não precisa saber de tudo. A maioria dos programadores, mesmo quem já está no mercado há muito tempo, eles pesquisam por mais informações acerca de coisas que eh, que já viram, e tudo isso é normal, porque ninguém consegue decorar todo o conhecimento que você precisa saber para resolver problemas usando a programação. Mas tem sim uma questão que todo programador, tanto como o médio, o avançado, o inicial, precisa saber. A primeira é como fazer perguntas e achar as respostas. Podemos entender melhor. As boas perguntas trazem boas respostas, e um bom programador deve saber fazer boas perguntas. É, podemos podemos rodar, ter um exemplo básico aqui. Para ter boas respostas no mundo da programação, é, sempre tu deves pegar o erro, e o erro que vem quase na penúltima linha, na penúltima linha do, do erro, posso assim dizer, né? Então, tu quando fazes isso, tu quando fazes isso, é, copias o erro e colas no Google, né? Então, depois terás várias respostas associadas àquele erro. Então aqui vou mudar o nome da minha base de dados. Esse é um sistema para gestão escolar. Então vou mudar a minha base de dados, isso mesmo, para provocar um erro escolar. Como podem ver, dizia que o erro é este, que vem na penúltima linha antes desta linha. Daqui vem erro ao conectar com a base de dados. Aqui diz que não conhece a base de dados com este nome. Então, se tu não consegues decifrar ou entender este erro, é só pegar o erro, copiar, copiar, abrir uma outra janela e simplesmente colar o erro, dar um enter. Como podem ver aqui, ele dá, ele dá, ele dá uma resposta de acordo com o erro que tu colocaste cá. Então, vou mudar, vou mudar a minha, vou mudar o nome da minha base de dados e deixar como um nome original e atualizar a página, como podem ver. Então, é isso. As boas perguntas trazem boas respostas. E essa é a melhor arma que nós temos. Ok. O segundo é, o segundo é, é o segundo ponto é quando você quer fazer algo, mas você não sabe como. Nesse caso, você deve pensar em palavras-chave. Por exemplo, é, se quer desenvolver uma lógica para receber informações do usuário. Então, tu podes repartir essas palavras, repartir a tua frase em palavras-chave. Podemos colocar aqui, por exemplo, receber informação do usuário, e depois colocas em que linguagem, no nosso caso, Python. Aqui tu podes ver. Em Python fazemos isso utilizando a função input, que é literalmente a entrada. Em inglês, a função input recebe como parâmetro uma string que será mostrada como auxílio ao usuário. Geralmente é o informado, o informado tipo de dado o programa está
aguardando receber. Então é isso. Sempre que tu quiseres desenvolver algo, sempre que tu quiseres desenvolver algo, mas não sabes por onde começar, tu deves fazer o seguinte: reformular a sua frase, criar palavras-chave para poder ter um ponto de partida ou ter uma mini ideia de como fazer as coisas. O terceiro é optar a maioria das vezes por fazer perguntas em inglês. É mais fácil e mais rápido achar mais informações em inglês. Isso não significa que se tu não souberes falar inglês, não podes pesquisar e tal. Então hoje em dia é só fazer o copy, paste. E depois pegas a resposta que tu achares. São as dicas que eu deixei-vos. É, primeira, como fazer perguntas e achar respostas. A segunda, saber reformular as palavras para ter a resposta que tu queres. Terceiro, pesquisar sempre em inglês. Em inglês, tu terás as respostas de forma mais rápida. eh, Depois é só fazer um copy-paste, usar o Google Tradutor. E tem uma arma super, hiper, mega importante. É a quarta dica, né? Nunca desistir. Nunca desistir. A maioria das pessoas consideram-me um programador super inteligente, super uau, super nice e tal. Mas eu não me considero super, hiper, mega inteligente. Não, não. Eu simplesmente não desisto dos meus problemas. Não desisto dos meus problemas. Isto é, estou a trabalhar num código. Levo porrada, levo porrada, levo porrada, mas nunca desisto até conseguir resolver aquele problema. Então, é esse espírito que vocês devem cultivar e tal, porque enquanto tu não aprendes ou não tens 60% do conhecimento básico de programação, tu vais sofrer muito. Levarás porrada com bugs, 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 mas o forte mesmo para que tu aprendas, ou para que tu aprendas mesmo, é nunca desistir, deixar os bugs te desmoralizarem. E de hoje em diante vocês terão muitos bugs. Então, nos veremos na próxima aula. Este foi o primeiro módulo. Nosso curso foi um módulo 100% teórico e o próximo módulo já não teremos teoria ali. Não teremos muita teoria. É só código, 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 código. E sempre, no final de cada módulo, deixarei-vos uma dica super top para que aprendam de forma rápida e não caiam em mito. Então, nos veremos na próxima aula.